Aleluia! Desejo cumprimentar cada um de vocês, meus amados irmãos, ouvintes, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. E digo sempre que é um prazer, é uma alegria muito grande podermos compartilhar da Santa Palavra de Deus e saber que você está aí do outro lado, junto comigo, para também receber a palavra do Senhor. Queridos irmãos, vamos fazer desse tempo o melhor tempo para nós nesse dia. O Senhor é bom e muito grande as suas misericórdias. Convido também, meu querido irmão, amigo, você que está aí do outro lado, para desliga aqueles barulhos perto de você, dedique apenas os seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus. E o texto que nós estaremos meditando se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 22, tá bom? Se você quiser pegar o seu exemplar da palavra de Deus, você pode fazer isto agora. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Olha que texto tremendo e que episódio maravilhoso é este. Diz-nos assim a palavra do Senhor, queridos. Então, lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, os líderes da época, religiosos, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha o próprio Satanás, dividido está contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu, disse Jesus, expulso os demônios, e se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isto é, contra o próprio Senhor Jesus, ser-lhe-á isto perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem no presente mundo e nem no futuro. Que esta palavra venha produzir no nosso coração um crescimento maravilhoso. Meus queridos, nós estamos diante de um episódio extraordinário. Um texto que realmente toca os nossos corações.
neste episódio, nós temos aqui muitos ensinos, muita coisa extraordinária que está relacionada com o nosso crescimento espiritual. E esse texto, ele vai narrar para nós uma ação do Senhor Jesus, gerando um milagre triplo na vida de uma pessoa. Por isso nós vamos então dar um tema para essa nossa meditação, que é este: um milagre triplo pelo Senhor, do Senhor. Por que esse tema? Porque numa primeira leitura que fazemos desse texto, nós vamos ver aqui os sinais e milagres do Senhor Jesus se tornar cada vez mais poderoso, né? Cada vez mais poderoso. E a primeira vista que nós temos desse texto é a concentração de uma força terrível das trevas na vida de uma única pessoa. Olha o quadro dessa pessoa. Uma pessoa doente, ele era cego, ele não falava, e como se isto não bastasse, ele era uma habitação de demônios. E o que a gente conclui aqui? Satanás havia feito deste homem uma fortaleza. E aqui fica notório para nós, né, a obra do diabo, que é matar, roubar e destruir. Quem nos dá essa referência das obras de Satanás é o próprio Senhor Jesus Cristo. Satanás veio com essa finalidade, né, para matar, roubar e destruir. E ele se ocupou de uma pessoa totalmente indefesa. Esta pessoa tinha várias dificuldades. E a primeira, todas elas eram graves, né? Mas vamos aqui pensando logo na questão da visão. Já pensou uma pessoa viver e não ver nada? Ele sabe que ele é um ser existente. Ele percebe que à sua volta existe um mundo, na sua volta existem circunstâncias, barulhos, vozes, né? E uma porção de outros movimentos, e ele simplesmente tem aquela percepção de que ele é um ser no meio de várias vozes, e ele não está vendo nada. Eu não posso fazer ideia, né, o quanto esse quadro representa ser um quadro terrível na vida de uma pessoa. Só o fato de não enxergar é uma coisa muito desagradável. E ele tem aqui um segundo agravante. Além de não ver, de somente perceber algo em sua volta, vozes, ele não conseguia se comunicar, porque ele não falava. Era uma pessoa privada da visão e também privada de comunicação. Você pode identificar com esta pessoa? Parece que é um tipo de existência de vida, né, que não vale a pena. E que situação mais difícil do que essa poderia existir? Não vê, não pode falar, não pode comunicar, não pode expressar seus desejos, não pode expressar suas emoções. Uma pessoa que vivia todos os seus conflitos internos, sem nunca poder, ao menos, falar do seu quadro sofredor. Como se isto não bastasse, esse pobre homem, com todas essas dificuldades, agora ele é também invadido por um espírito maligno, por um ser estranho, por um ser das trevas,
que anulava completamente qualquer ação desta pessoa. Uma pessoa que não tinha como expressar vontade própria, não tinha vontade própria, era por todo dominado por um espírito maligno que tirava proveito absoluto da vida deste homem. E o que é mais incrível de tudo isso, amados, é que este homem, ele tinha pessoas que o conhecia, ele tinha pessoas que também tinham interesse pela vida dele, que é um segundo aspecto que nós percebemos na leitura que nós acabamos de fazer de Mateus capítulo 12. E o próprio versículo vai dizer que alguns amigos, que coisa boa, né? Como é importante termos amigos, ter pessoas que nos conheçam, ter pessoas que podem olhar para nós com um olhar de misericórdia, né? E a Bíblia vai dizer no próprio versículo 22, que uns amigos pegam este homem, tornam-se ajudadores dele, e procura levar esta pessoa até o Senhor Jesus. Ele dependia que alguém o ajudasse, porque ele não teria condições de fazer, primeiro porque não enxergava, não falava, e ainda mais era um prisioneiro dos demônios, era um prisioneiro de Satanás. Mesmo que pudesse manifestar nele qualquer vontade, ele não podia se movimentar. Queridos, um espírito maligno, quando ele se aposta de uma pessoa, ele não se aposta para brincar com ela. Ele se aposta dela com o objetivo de destruir aquela pessoa. Ele se manifesta com o propósito de eliminar aquela pessoa, ou usar esta pessoa para se promover através dela. Porque Satanás não tem nada de bom, nada, absolutamente nada de bom que ele possa dar a alguém, porque a missão dele é outra, é destruir. E demônios também manifestados numa pessoa, ela pode tornar esta pessoa agressiva, e ela pode usar a força desta pessoa para promover um dano naqueles que estão à sua volta. Mas nós aprendemos aqui nesse episódio, nesse texto, que o amor investido na vida de uma pessoa anula o poder e ação violenta de demônios contra outras pessoas. O amor desses amigos, a disposição desses amigos, foi o bastante para neutralizar a força desse demônio na vida desse homem para fazer qualquer dano. Glória a Deus. Olha que lição extraordinária. Por isso é importante a prática do amor. Por isso que é importante essa disposição, ter o amor de Deus, esse amor que já foi derramado em nosso coração, para a gente poder usá-lo e irmos em direção dos necessitados e procurar aproximá-lo de Jesus. E esses amigos tiveram esta grande alegria de poder operar uma boa ação, né? Uma prática de boa obra, que foi de pegar este homem e levá-lo até Jesus, inibindo e quebrando a força do demônio na vida daquela pessoa a quem Satanás havia feito dele uma fortaleza. Mas diante do poder do Senhor, todas as fortalezas das trevas caem por terra, todas as fortalezas do inferno vai para debaixo dos pés daqueles que amam, daqueles que têm um olhar para o necessitado. Querido, e o que é mais impressionante neste episódio é que este homem, ele era conhecido. Esse homem, apesar do seu sofrimento,
apesar de uma vida absolutamente privada de qualquer sociabilidade, de qualquer amizade, de qualquer relacionamento. Houveram pessoas que o amavam e que se juntaram, formaram uma unidade e levaram esse homem até Jesus. E o melhor aconteceu, aleluia! O melhor aconteceu na vida deste homem. Ele foi alcançado, ele foi liberto, ele foi curado. O que é de estranheza, meu irmão, nesse texto, que os religiosos da época, que não era capaz de nada, não era capaz nem de amar uma pessoa como essa, porque quem está praticando essa atitude de amor, levando até Jesus, são amigos, não são os religiosos, não são aqueles que carregavam no peito uma placa, nós somos sacerdotes, nós somos os líderes religiosos, nós ensinamos a lei, nós somos os mestres da sinagoga. Bela coisa, tudo isso não passando apenas de hipocrisia, não passando apenas, vou repetir, de hipocrisia. E esses líderes, além de não contribuir, além de não fazer praticamente nada, estavam ali para manifestar uma atitude a mais pior possível que se poderia imaginar, partir de uma liderança, de alguém que estava dizendo que eram ensinadores da lei do Senhor. Como isso causa uma decepção. Ao invés desses indivíduos aproveitar da oportunidade e celebrar a vitória do Senhor, mediante um grande feito, que esses líderes fariseus, nunca havia operado, nunca havia gerado qualquer sinais que fosse pelo menos algo que causasse admiração nos seus seguidores. Para nossa decepção e para a decepção daqueles que estavam ali, foi o posicionamento destes líderes religiosos, reprovando o grande milagre, o grande feito da obra do Senhor. É algo que não dá para aceitar, não dá para a gente se conformar diante de uma atitude tão perversa, tão ruim, como foi a atitude desses líderes da igreja, desses religiosos da época, diante de um feito tão tremendo, que foi o feito realizado por Jesus na vida daquele homem. Ao invés desses líderes religiosos aproveitar para poder ser, a continuidade, ou até mesmo ajudar a proclamar, a propagar a vinda do Messias, ao invés de ser os porta-vozes e levantar e proclamar Jesus, eles levantam com uma posição a mais perversa possível, porque a conclusão desses indivíduos foi a pior possível, meus amados, a pior possível. Vamos para o texto. Mateus capítulo 12, o versículo 22. Vamos ver aqui, queridos, como que se deu o desenrolar deste episódio. O versículo 22 do texto que lembro diz assim, amados, olha: então lhe trouxeram um endemoniado, não era uma pessoa qualquer, com certeza se tratava de uma pessoa que todo mundo tinha um certo receio até de ficar perto, por se tratar de manifestações de estranheza, e que ninguém poderia entender as reações daquele homem possesso. E o pior de tudo, irmão, que é realmente de cortar o nosso coração.
a esses amigos, vendo essa pessoa tendo manifestações estranhas ali no corpo daquela pessoa, ao olhar para ela, percebe que a pessoa é cega, percebe que a pessoa não fala, uma pessoa que estava ali à mercê daqueles que poderia fazer o mal ou daqueles que poderia fazer o bem. Ele já estava em poder de alguém que fazia o mal. Ele já estava em poder de alguém que estava ali humilhando, judiando, que estava tirando toda e qualquer esperança que ele poderia ter. De repente, esta pessoa, ele é tocado por algumas mãos, ele é tocado por algumas pessoas, que ele também não sabia quem era, ele não enxergava, ele também não poderia falar, ele não tinha como se comunicar, mas de repente ele percebe que o toque dessas mãos não eram para fazer-lhe mal, ele percebe que o toque daquelas mãos era para fazer alguma coisa de bom, era um toque diferente daqueles toques que ele já vinha arrastando por anos na sua vida. De repente ele percebe toques de mão que comunica amor, que comunica interesse, que comunica uma disposição mental de ajudar, talvez querendo convencer, que olha, queremos te levar você para perto de alguém que vai te ajudar, mas ele era surdo, ele não tinha como ouvir, a não ser se render ao toque daquelas mãos que ele não conhecia, se render aos toques daquelas mãos que ele percebe que elas não vieram para machucá-lo, elas não vieram para gerar nele qualquer ferimento, mas ele percebe que aquelas mãos aproximavam o corpo dele ao corpo daquelas pessoas. E foi, sem dúvida, meus queridos, uma experiência singular, porque é bem verdade que este homem, possivelmente, ele nunca tinha recebido um abraço de ninguém, ele era uma pessoa que as pessoas cortavam volta dele, e de repente, agora, algo extraordinário está acontecendo na vida dele, e aqueles religiosos estavam vendo isto, estavam percebendo aquilo. Mas, irmãos, olha que coisa, olha o que o Senhor nos faz ver nesse episódio. Essa pessoa começa a perceber que há um toque de amor para com ele. Há alguém interessado em ajudá-lo. Há alguém interessado a fazer diferente daquilo que ele vinha vivendo, sei lá por quanto tempo. E ele se rende, e ele se rende. E Jesus toca este homem, aleluia, a libertação manifesta nele, esse homem fica liberto, esse homem fica curado, esse homem fica livre da possessão demoníaca, esse homem começa a perceber que alguma coisa de extraordinário aconteceu na vida dele. Ele consegue perceber que o prosseguimento daquelas mãos que o tomou em seus braços, ele começa agora a perceber que é levado em algum lugar onde alguém fala com ele, e ele passa a ouvir, ele passa a falar, ele passa a comunicar, e ele começa a ver que aquele peso, que aquela angústia, que aquela opressão vai embora, ele começa a perceber que algo sobrenatural acontece na vida dele, e ele começa a se sentir uma pessoa diferente, ele começa agora a ver pessoas, ele começa a falar, ele começa agora a expressar, talvez aquele anseio de querer dizer do que ele foi liberto, de que ele foi agora resgatado. Eu imagino a alegria deste homem. Esse homem, parece que ele não contém, eu posso visualizar esse homem não contendo a sua alegria. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta esfoliação, agora ele está vendo, e ele está vendo aquele que o curou, ele está vendo uma pessoa diferente de todos os que tocaram nele, inclusive mais amoroso ainda do que aquele que o levaram até ele, até Jesus. Esse homem está repleto
Aleluia. Irmãos, olha que maravilha. O versículo 22 vai dizer isso para nós. Ele ficou curado. Ele não tem mais demônio no seu corpo. Ele não está mais impedido de falar. Ele não está mais impedido de ver. Jesus libertou. Ao sair o demônio, esse homem agora experimenta algo glorioso que aconteceu com ele. Ele experimentou a autoridade do nome de Jesus. Ele experimenta agora no seu corpo o poder do Espírito Santo através de Jesus manifestado nele. E com esses milagres, Satanás começa a perceber que o seu ministério de matar e roubar, destruir, começa a ser agora atingido. Os milagres de Jesus começam agora a ir arrancando dos demônios o poder que ele tinha sobre a vida das pessoas. Começa a acontecer algo maravilhoso. Os milagres de Jesus tornou-se um som terrível nos ouvidos de Satanás, anunciando, indicando a destruição do reino das trevas. Jesus já deu uma demonstração ali aos demônios, que quem tem poder é o Senhor Jesus, quem tem a excelência do poder é o Senhor Jesus, e Satanás já leva uma lição ali, já leva uma espantada, já recebe uma ordem de retirada, e levar os males que ele tinha colocado na vida daquele homem, e ele recebe uma ordem de Jesus: pega o que é teu, deixa esse homem. Glória a Deus, glória a Deus. O versículo 23 vai dizer, olha irmãos, esse milagre não aconteceu num lugar isolado. Tinha uma multidão ali presenciando. O versículo 23 vai dizer, e toda a multidão se admirava e dizia, este que acaba de fazer esse milagre, não é porventura o filho de Davi? O prometido? Diante do poder extraordinário de Jesus, para curar e libertar, a multidão fica admirada. Mas irmão, quem que não vai admirar de uma coisa dessa? Né? Quem que não ficaria admirado diante de algo tão notório quanto aquele? Esse homem era conhecido pelo endemoniado, o ceguinho mudo, o ceguinho mudo ali da rua, da esquina. Todos os que conheciam esse homem estão agora admirados. Poxa, ele está curado, ele não está mais doente, e esse que curou, não é o prometido, o filho de Davi? Aleluia! É isso mesmo, meus irmãos. Os sinais operados por Jesus era uma confirmação do seu messiado. É uma confirmação de que ele estava ali, iniciando o seu ministério. Mas, irmão, veja o segmento do texto. Olha o versículo 24 do texto que nós lemos. Olha aí, olha o absurdo, querido. Mas os fariseus, queridos, eram uma instituição religiosa fortíssima nos dias de Jesus. Eram os fariseus e também os saduceus. Eram esses dois grupos que dominavam, tentavam mostrar uma coisa, mas eram outra. Pelo contrário, nem Jesus eles conheciam. E estes, ouvindo tudo o que estava acontecendo, ao invés desses fariseus, desses líderes religiosos, ao invés deles tomar participação daquele milagre e se alegrar junto com a multidão que estava admirada do que estavam vendo, eles passam a murmurar e ainda solta a palavra e a posicionamento mais infeliz da história da vida deles. E esses caras vai dizer, este aí expele os demônios, senão pelo poder dos demônios, pelo Beelzebul, maioral dos demônios. Porque era uma vergonha, na verdade ali, queridos, era uma vergonha para esses líderes.
Eles que diziam que ensinavam a lei de Deus, nunca pôde demonstrar nada de manifestação do poder de Deus. Não tiveram a humildade de reconhecer isto. Pelo contrário, foi melhor para eles, né, fazer um juízo e dizer que aquele milagre, aquela coisa boa, aquele homem liberto da opressão dos demônios, esse homem agora está falando, esse homem agora está vendo. Ao invés deles se humilharem e reconhecer que estava diante de alguém que operava o poder de Deus, eles ignoram e vai dizer que Jesus, aquele tem operado aquele milagre no poder de Belzebu. Que loucura! Que loucura! Mas olha só que coisa terrível. Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Que loucura! Que loucura desses líderes, desses fariseus. O que ele estava querendo dizer ali para se mostrar que aquele que havia feito o milagre ali, ele significa que ele era, que o Belzebu é o Senhor das moscas, e em vez deles reconhecer isso, ele estava dizendo que Jesus era um aliado de Satanás. E eles não falaram isso por ignorância, eles falaram isso por inveja deliberada e consciente. Eles acusam Jesus de ser um aliado, um agente de Satanás e de estar possesso do maioral dos demônios. E eles atribuíram a obra de Cristo e do poder do Espírito Santo como se isso fosse de Satanás. Esses líderes religiosos, querendo dar àquele que não merecia nem ser mencionado, Satanás. Eles diminuem a ação do poder de Deus e joga aquilo como se fosse no poder dos demônios. Os demônios já estavam destruindo o homem. Os demônios já estavam acabando com a vida daquele homem. Essa era a obra de Satanás. Jesus vem, muda a história, eles vão atribuir esse poder aos demônios. Foi por isso que Jesus fala, né? Que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Meu irmão, aqui há uma repreensão do Senhor diante dessas afirmações absurdas. No versículo 25 a 28, olha lá o que diz o texto. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserta, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera, Satanás dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Agora, se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem expulsarei então seus filhos? Por isso, eles mesmo serão os vossos inimigos. Mas se eu expulso o demônio, disse o Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, certamente é chegada até vós o reino de Deus. Jesus refuta esta acusação dos demônios. Jesus refutou esse argumento dos escribas, contando-lhe duas parábolas para ele, que está no versículo 25 a 28. Quando Jesus fala que o reino dividido não pode subsistir, ele fala sobre o reino dividido e a casa dividida. Com essas duas parábolas, o Senhor Jesus mostra quanto argumento dos escribas eram ridículos e absurdo. Ridículo e absurdo a conclusão dos fariseus, desses religiosos. Que coisa difícil até de ouvir. Que coisa difícil até de ouvir. Irmãos queridos, quando Jesus fala que a casa dividida não subsiste e o reino dividido não subsiste, Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E esse povo estava sendo confrontado por vida
e vida em abundância, que é o que Jesus veio fazer. Aqui está o contraste. Esses líderes conheciam o sofrimento, matar, roubar e destruir. Agora eles estão sendo confrontados por aquele que veio para dar vida e dar vida em abundância. Como é ridículo a posição dos fariseus, como é ridícula, como é absurda o posicionamento desses líderes religiosos. No versículo 29 e 30 do texto que nós lemos, diz assim, querido, 29 e 30. Ou mesmo pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhes saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, Jesus vai trazer um ensino maravilhoso aqui. Ele vai dizer que este valente é Satanás. Jesus não está deixando de reconhecer que Satanás é um ser valente. A casa que está na mão de Satanás é humana, é eu e você, que poderia estar na mão dele. É a humanidade. E Jesus está dizendo, olha, para poder saquear a casa do valente, é preciso amarrá-lo, para poder roubar os bens dele. E foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio exatamente para fazer isso, amarrar o valente, tirar o poder do valente, daquilo que ele exercia todo o poder. Jesus vem para enfraquecer a ação das trevas. Jesus vem para saquear o poder desse inimigo e poder resgatar aquele que estava em seu poder. Jesus veio para isto. Jesus, ele é o maior. O valente aqui é Satanás. Os bens dele que ele roubou é a vida humana. E Jesus vem para poder tirar das mãos de Satanás os prisioneiros. Aleluia! Glória a Deus! Porque o nosso Senhor, ele realmente despojou Satanás e exibiu ao desprezo, triunfando nele na mesma cruz que ele pagou o preço dos nossos pecados e da nossa enfermidade. E eu quero que você compreenda, irmãos, que o próprio Jesus aqui, Jesus explica, em vez de ser ele aliado de Satanás, estar agindo na força dele, ele está aqui saqueando o que Satanás tirou. E o Senhor Jesus nos ensina algumas lições preciosas nesse texto. Primeiro, Jesus vai dizer que Satanás, ele é valente. Jesus não nega o poder de Satanás e nem subestima a sua ação maligna. Antes, ele afirma que ele é um valente. Em segundo lugar, Satanás tem uma casa, um reino, uma morada. Satanás tem uma organização. Os seus súditos estão presos e seguros nesta casa, neste reino. E em terceiro lugar, Jesus está nos ensinando que ele tem autoridade sobre Satanás. Jesus é o mais valente. Ele tem o poder para amarrar Satanás. Jesus venceu Satanás, rompeu o seu poder. Isso significa que Satanás não está inativo, irmão. Não significa isso. Mas ele está sob a autoridade de Jesus, do nome de Jesus. Por mais ativo e forte que Satanás possa ser, ele não tem poder para impedir acontecimentos daquilo que o Senhor Jesus veio para fazer. O seu poder está sendo seriamente diminuído. E a igreja de Jesus Cristo, ela precisa saber, eu e você,
que o poder e a ação das trevas, Jesus nos deu poder e autoridade sobre os demônios, para pisar as suas obras, para anular as suas ações, e uma promessa acompanha, que ele não pode fazer nenhum mal. Igreja de Jesus, eu e você existimos como igreja para darmos sequência à obra do Senhor Jesus, a obra que Ele iniciou, a obra que Ele começou. Os apóstolos deram sequência, e nós como igreja estamos dando sequência. Não é para a gente ter medo, não é para a gente duvidar, não é para a gente se esquivar, fugir da oportunidade que nos é dada para podermos ser instrumentos de Deus, para poder libertar, levar vidas aos pés de Jesus. O ministério que está imposto a nós é semelhante ao ministério que esses amigos deste homem tiveram, de pegar a pessoa e levá-la a Jesus. Queridos, eu e você, que somos nascidos de novo, nós recebemos do Senhor o novo posicionamento, uma nova criação. Nós somos colocados no reino de Deus para realizar as obras de Deus, juntamente com o novo nascimento, com o selo de uma nova criação. Nos é dado também o ministério da reconciliação. Está com a igreja, está comigo, está com você, meu irmão. Esta autoridade, esta capacidade de amarmos pessoas que estão sofrendo, amar pessoas que estão debaixo da opressão do inimigo e trazer e levá-la até Jesus. Esse ministério nos foi dado. O que a gente precisa de verdade é sair do nosso conforto e entender, queridos, que nós fomos chamados para dar continuidade na obra do Senhor. Nós fomos chamados para darmos continuidade na obra do Senhor, cuidando muito para não sermos também acovardados e por ciúmes não querer fazer a obra do Senhor ou fazer qualquer julgamento. Os fariseus aqui que perderam uma oportunidade de entrar nas vias da unção e da operação do Senhor, eles se posicionaram contrário e ainda cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. E de acordo com esse texto, de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, eu queria dizer para você, meu irmão, te dar assim uma síntese, né, do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estive olhando alguns pensamentos de homens célebres, né, que alguns, né, chegaram a afirmar, nem vive mais, que rejeitar a Cristo é blasfemar contra o Espírito Santo, que rechachar, né, rebater o Senhor Jesus ou a doutrina de Cristo é blasfemar contra o Espírito Santo. Negar a Jesus seria blasfema contra o Espírito Santo. Negar a divindade. Irmãos, particularmente eu não creio que seja isso, porque uma pessoa que rejeita Jesus hoje, ele pode aceitar Jesus amanhã. Uma pessoa que rebate a verdade em Jesus hoje, amanhã ele pode ceder e ser salvo. Uma pessoa que rejeita um convite para aceitar Jesus e não aceita, não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um entristecimento do Espírito Santo. Mas o texto aqui, a palavra de Jesus vai nos dizer, irmãos, nos dá a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente, deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo e atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. Esta é uma definição. Uma segunda definição, a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste no fato de afirmar que o poder que Jesus Cristo age não é do Espírito Santo, é de Satanás. É afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso do maioral dos demônios. É dizer que Jesus é aliado de Satanás, em vez de estar engajado contra Satanás.
O pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total. O texto nos dá a entender isto, que blasfemar contra o Espírito Santo, que não vai ter perdão nunca, é quando conscientemente, deliberadamente, estando consciente que quem agiu daquela forma é o Senhor, é o poder de Deus, e querer dar esta honra a Satanás. É aqui que Jesus falou, é nesse contexto. Olha, se eu expulso o demônio pelos demônios, a casa está dividida. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Toda blasfêmia contra o Pai, o Filho é perdoado, o Filho do homem. Mas contra o Espírito Santo não há perdão nem aqui em tempo algum. Jesus dá essa refutação para dizer o perigo que é atribuir a obra de Deus ao Espírito Santo. Atribuir algo àquele que nunca foi capaz de fazer nada. É aí que dá a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é diferente de entristecer o Espírito Santo. Blasfêmia, então, é aquela afirmação consciente e deliberada, sabendo que quem só pode parar aquilo é Deus, e atribui isso ao mentiroso, e ao fracassado, e ao vencido. Meus irmãos queridos, eu creio que o Senhor falou ao nosso coração, ao meu e ao teu coração. Você está disposto, meu irmão, a deixar Deus te levantar, a deixar Deus te usar? Eu, que está numa cadeira, não é necessariamente você pegar o teu vizinho, que está numa cadeira de roda, ou quem sabe está numa cama, ou está possibilitado de andar de qualquer coisa. Este levar a Jesus não é você pegar o doente, botar no teu carro e ter que trazer para aqui. Não, é você levar a Jesus, é você procurar essas pessoas, aproximar-se dela, estender seu amor e falar para ela que Jesus ama ela, que Jesus tem um plano eterno para a vida dela. É falar de Jesus para ela, meu querido. Eu e você devemos ser esses amigos. Isso não é trabalho só de liderança, isso é trabalho do corpo de Cristo. Tem alguém vizinho de você que você sabe que está sofrendo, e você nunca nem visitar foi, nunca nem foi até ela para poder dar o seu testemunho de fé, orar abençoando aquela pessoa e confessando Jesus a ela. É isso que a igreja precisa fazer. Não é levar para as grandes concentrações, para ouvir uma pregação e aceitar Jesus, não é você, meu irmão, é você. Aprenda com os amigos deste homem, eles levaram a Jesus. Esse levar a Jesus aqui, é o mesmo que eu e você ir até onde está o doente, o que sofre, e levar ele a entender o amor de Jesus por ele. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. E a igreja, você que está envolvido no discipulado, quanta oportunidade você tem para poder levar uma pessoa a Jesus. Você vai aprender ainda mais como levar uma pessoa a Jesus. Mas vai visitar esse doente, vai estar com ele, isso é uma ordem de Jesus. Isso é uma ordenação do nosso Senhor de visitar os doentes, os que sofrem, ir até ele, cuidar deles. É isso aí, essa missão é nossa, é da igreja. Então não fica, meu irmão, fazendo de cego para com aquilo que você está vendo, deixando de ajudar para com aquele que você está vendo que está necessitado diante de você. Faz a obra de Deus, aproxime essas pessoas do Senhor. Quem vai fazer a obra é Jesus. Esses homens fizeram isso, eles se uniram e levaram essa pessoa até Jesus. Então vamos nos acordar e vamos levar pessoas até Jesus. Vamos ganhar, tirando da mão do destruidor, vidas que estão cegas, que estão sem poder falar, sem poder agir. E eu e você podemos ser esta ajuda para conduzir essa pessoa até os pés de Jesus. Que Deus nos abençoe.
Eu quero orar ainda. Ore comigo, meu Deus. Meu Pai, quantas lições aprendemos com esse texto e quantas ainda há que nós não tivemos tempo para poder ir mais a fundo. Mas, meu Deus, abra os olhos, meu e da igreja, para entender, Deus, que nós somos parte do Teu reino, para descobrirmos os que sofrem, os que estão cegos, sem expressão, e muitos deles até possuídos por espíritos malignos. E nós temos a missão de levá-las até Jesus, para serem libertas, para serem livres, para ser testemunha do poder do Senhor. Ajuda-nos, Deus, e ajuda cada um de nós. E eu libero uma palavra de vitória, de bênção na vida de todos aqueles que estão me ouvindo agora. Meu irmão, receba, seja abençoado, seja despertado, seja desprendido, seja corajoso, seja amoroso, seja um cooperador no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, na paz gloriosa do Senhor. Amém, Jesus.